O amante dessa mulher colocou um QR Code nas costas dela. Ela imediatamente gritou de dor e perguntou o que ele estava fazendo. Ele disse que não era nada, e ela pediu para ele parar com a massagem. Poucos minutos depois, ela voltou para casa e colocou seu anel de noivado. O marido apareceu e disse que não a ouviu entrando. Em seguida, a beijou. Ela comentou que estava trabalhando muito e estava exausta. Enquanto o marido a ajudava a tirar o casaco, ele notou o QR Code nas costas dela e perguntou se ela havia feito uma tatuagem. Confusa, ela perguntou do que ele estava falando, e ele afirmou que havia algo nas costas dela. Ela respondeu que talvez fosse algo vermelho, como se tivesse encostado em algo no aeroporto. O marido então disse que ela precisava tomar mais cuidado e a abraçou. Nesse momento, ele aproveitou para escanear o QR Code com o celular. Ao ver a foto dela com o amante, ficou chocado, sem acreditar no que estava vendo. Em seguida, ela perguntou se o marido havia preparado algo para comer, e ele respondeu que sim. Ela disse que estava com muita fome e se retirou. Minutos depois, o marido foi encontrar o amante da esposa. Ao sentar-se ao lado do amante, ele perguntou há quanto tempo eles estavam juntos. O amante respondeu que fazia 2 anos. Chocado, o marido comentou sobre o tempo que isso estava acontecendo. O amante disse que não sabia que Laura era casada, pois ela alegava que fazia viagens de negócios e por isso não podiam morar juntos. Algumas semanas atrás, ela apareceu usando um anel, mas havia esquecido de tirá-lo. O marido, em choque, ouviu o amante explicar que só queria que ele soubesse a verdade. Quando o amante ia embora, o marido o chamou de volta e, furioso, disse que eles precisavam resolver tudo com Laura. O amante voltou a se sentar e o marido confessou que estava suspeitando de algo errado, pois Laura vinha questionando sobre o trabalho dele, tirando fotos de documentos que chegavam de seus homens. Ele acreditava que ela estava planejando se divorciar. O amante comentou que, em 2 semanas, Laura prometeu morar com ele, o que sugeria que ela já havia perdido o marido. O marido, ao ouvir isso, ficou ainda mais perplexo. Mais tarde, enquanto Laura jantava com o amante, ele perguntou se os brincos dela eram novos. Ela respondeu que já os usava há algum tempo. Ele elogiou os brincos e, em seguida, a puxou contra o vidro, começando a beijá-la. Enquanto isso, o marido de Laura, que estava em outro apartamento, filmava tudo. Após o beijo, Laura pediu para o amante se afastar e, nervosa, disse que tinha algo sério para contar. Ela era casada. Ela confessou que tinha medo de admitir, pois seu marido era uma pessoa terrível, que a ameaçava, dizendo que, se ela o deixasse, ele ficaria com tudo. Casa, economias, tudo o que ela havia conquistado na vida. Em seguida, ela afirmou que o amante era muito gentil e que encontraria uma forma de se divorciar sem perder tudo. O amante revelou que o marido dela já sabia de tudo e que, inclusive, o havia encontrado naquele dia. Ele mencionou que o marido estava filmando-os pela janela. Laura, chocada, perguntou por que ele fez isso, e o amante disse que não sabia de nada, que havia sido convencido pelo marido de que ele era o vilão da história. Ele tentou acalmá-la, prometendo que resolveria tudo e que ficariam juntos. Na manhã seguinte, Laura foi encontrar o amante e perguntou se tudo tinha dado certo. Ele disse: "Sim, eu consegui recuperar as filmagens. Está tudo aqui." Ela, surpresa, respondeu que não acreditava que havia funcionado. O amante, feliz, afirmou que sim. Tudo tinha dado certo para eles. No entanto, Laura respondeu que não. Tudo tinha dado certo apenas para ela. O amante, confuso, perguntou do que ela estava falando, e ela revelou que o havia enganado. Ela disse que usaria as fotos para acabar com o marido e ficar com todo o dinheiro. O amante, atordoado, pegou o celular e ligou para o marido dela. O marido, que estava por perto, comentou que seria interessante o juiz ouvir essa história. Laura, apavorada, perguntou o que ele estava fazendo ali. Em seguida, desafiou os dois, dizendo que ninguém poderia provar nada, pois ela tinha todas as fotos. O marido, no entanto, respondeu que o cartão de memória estava vazio, pois todas as fotos já estavam com o advogado dele.